Muitos profissionais da saúde ainda têm aquela ideia de vamos deixar o tempo da criança, né? A criança chega com atraso importante no desenvolvimento da fala, por exemplo. Vamos deixar que ela vai desenvolver sozinha, vai desenvolver ao acaso. Isso daí está errado de várias formas, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar do porquê está errado é a questão do acaso. E eu vou discorrer com você aqui, você vai conversar aqui comigo sobre essa questão do acaso, mas a partir de uma perspectiva analítico-comportamental. Se interessou, está a fim de entender isso daí um pouco melhor, fica aqui comigo. Antes, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho para você receber, né, os próximos vídeos, assim como compartilha esse vídeo com as pessoas que você achar que é interessante e comenta no final o que você achou, o que você quer mais do nosso canal aqui, beleza? Então vamos lá, por que o acaso? Bom, pensa aqui comigo. Em 1859, um cara chamado Charles Darwin lança um livro chamado A Origem das Espécies, que nele ele descreve a questão da descendência modificada, que seria a seleção natural. Pensando na seleção natural, você já questionou em algum momento? Desde que você aprendeu na escola isso daí, né, o básico disso, você questionou? Não, não questionou. Se questionou foi por uma questão, é uma questão de criacionismo, é outra questão de não sei o que, mas não é a seleção natural. Mas de um modo geral, todo mundo aceita, você aceita, eu aceito, todo mundo aceita que esta é uma lei natural, tá? Seleção natural é uma lei natural, ou seja, é uma lei que existe, né? É um fato que existe e que é incontestável, que ninguém contestou de um modo que conseguisse provar o contrário do que Charles Darwin colocou. E aí a gente tem várias coisas que são assim, mas uma delas talvez você nunca parou para pensar, que foi quando um cara chamado Burrus Frederic Skinner desenvolveu ou descobriu que a consequência dos atos das pessoas, dos animais, de tudo, aquilo que ele modifica no ambiente, retroage sobre aquela resposta que ele emitiu para fazer a modificação. Confuso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o homem age sobre o mundo modificando e é, por sua vez, modificado pelo mundo. Ou seja, eu promovo mudanças no mundo e essas mudanças que eu promovo no mundo, elas vêm para mim me modificar também. É assim que funciona. Aí a gente tem um monte de coisas, né, que a gente acaba espalhando novidades sobre a análise do comportamento, mas a base é essa, né? A base é de que uma consequência gerada, que é uma modificação do mundo, ela vai vir e vai modificar também o meu modo de ser. Então, se a consequência ela é uma coisa, entre aspas, bacana para mim, ela vai vir para mim e vai falar: continue fazendo o que você fez que me gerou. É isso que ela vai falar, né? A gente está falando aqui, muito provavelmente, de um processo de reforçamento, então um reforço positivo. Se eu faço algo e gero um estímulo no ambiente que faz com que eu continue fazendo esse algo, ou pelo menos aumenta a probabilidade de eu fazer esse algo, a gente está falando de um reforço positivo. No caso do reforço negativo, é a remoção de alguma coisa ali, né, alguma coisa que estava muito provavelmente incomodando, eu removo e continuo fazendo as coisas que eu fiz para remover. É simples assim. Simples e complexo desse jeito. Agora eu pergunto para vocês, se o que Charles Darwin fez é uma lei natural, por que é que ninguém coloca em questão se o que o Skinner desenvolveu ou descobriu ali, como eu falei, seja uma lei natural também? Essa resposta é muito complicada, né? Muito difícil. Tem vários que contestam, mas ninguém consegue provar o contrário. O que o Skinner fez em termos de seleção pelas consequências é uma lei natural. Então e você vai entender já o porquê, é o primeiro motivo de eu não deixar uma criança
ao acaso, que essas crianças, normalmente elas são autistas, tá? E deixar ao acaso quer dizer deixar ao acaso da lei natural da seleção pelas consequências sem mediação, sem manejo comportamental, sem gestão comportamental. Olha que maluquice que é isso. Então, se eu deixei, vamos pegar o Joãozinho. O Joãozinho foi no pediatra, o pediatra falou, não é nada, fica tranquilo, não é nada. Ele vai falar, menino atrasa mesmo, né? Menino atrasa, os pais ficam contentes e vão embora. Aí não fala. A escola pede e fala assim, leva o Joãozinho na fonoaudióloga. Aí os pais são muito presentes, muito ativos, pegam e levam o Joãozinho na fonoaudióloga. Só que é uma fonoaudióloga meia boca, que vai falar assim, olha, vamos esperar ele ter 5 anos, 4, 5 anos, para a gente entender um pouco mais do processo fonológico dele, do processo da linguagem, enfim, o processo da escuta dele. Vamos deixar, é assim mesmo, menino atrasa para falar. Ela corrobora com a informação do médico e dá para os pais uma angústia, meu filho não fala, mas ao mesmo tempo uma explicação, espera que vai falar. E enquanto isso, está esperando para falar, ele começa também a balançar as mãos, ele começa a saltar sempre no mesmo lugar, ele começa a não querer comer certos alimentos, enfim. Na verdade não é que ele começa, ele já estava fazendo isso, mas os pais começam a notar e as pessoas começam a notar também. E esse é um quadro em que ele começa a adquirir novos repertórios comportamentais. Aí eu falei de estereotipia, que normalmente está vinculada à autorregulação, falei de seletividade alimentar, que normalmente está vinculada ao processamento sensorial, além do saltar, né, no mesmo lugar, que normalmente está associado a processos sensoriais. Mas eu não contei para você que ele começou a adquirir comportamentos outros. Então, de ir e quebrar não sei o que, quebrar alguma coisa, de bater, de empurrar, de, enfim, bater no amiguinho, de ficar muito nervoso, ter crises quando não é compreendido, enfim, de ter uma gama grande de comportamentos que começam a surgir devagarzinho e vão surgindo. Realmente é assim que funciona. Vai surgindo devagarzinho diferentes comportamentos que são altamente funcionais para a criança, ou seja, ela consegue o que ela quer, mas totalmente disfuncionais para a sociedade. E aí você pergunta para mim, então, Djalma, por que isso? Porque existe uma lei natural, né, uma coisa que é incessante, que não para, que está aí o tempo todo, chamado seleção pelas consequências, que está atuando nessa criança. Então, toda vez que ela faz coisas que estão vinculadas a contingências de reforçamento ao acaso, ela está sujeita a encontrar diferentes tipos de consequências que a gente não sabe quais são. Então não dá para esperar, entendeu? Porque ele vai entrar em contato com, sei lá, com a parede e ele bate a mão na parede e ele vê que isso, o movimento que fez no quadro, alguma coisa assim, é interessante para ele. Ou ele vai e bate no pai e vê que consegue o que ele quer. Ou ele rasga a atividade na escola e consegue que a professora remova a atividade. Tudo isso a gente vai chamar de comportamentos adaptativos, tá? E comportamentos adaptativos, eles não são somente aqueles que estão listados em escalas como Vineland de 3 e por aí vai, que listam comportamentos que são esperados para a idade. Comportamento adaptativo é aquilo que você adquire para se adaptar ao meio diante daquilo que você tem, ou seja, daquele pacote de comportamento, aquele pacote e repertório comportamental que você tem. Então, se é uma lei natural e incessante que não para, vai estar atuando ali e selecionando comportamentos adaptativos que são danosos para essa criança. Ah, mas você acabou de falar que é funcional para a criança? É funcional porque ela consegue o que ela quer, mas é danoso bater no pai, bater no amiguinho,
não exercitar a aquisição da fala e coisas desse tipo. Então a gente não espera. Então a gente não espera para ver se vai conseguir começar a falar do nada. A gente não vai esperar. A gente vai atuar. Então a análise do comportamento, ela tem ferramentas, por exemplo, para fazer uma intervenção, não uma terapia, né, mas sim uma intervenção para a aquisição da fala, que muitas vezes diminui, na maioria das vezes, diminui o comportamento heterolesivo. A análise do comportamento tem ferramentas para trabalhar com ele todos esses comportamentos que foram adquiridos ao acaso, a partir dessa lei natural, mas agora de um modo programado e sistemático. Então, assim, pensar no Joãozinho é pensar numa criança que está perdendo tempo. Todas essas crianças que estão esperando para adquirir o repertório que o pediatra, que a fono, que o psicólogo, seja lá qual profissional falou, são crianças que estão perdendo tempo. E é o que eu costumo dizer, é melhor a criança vir para mim, fazer uma terapia comigo ou com a minha equipe lá no CETEP e a gente conseguir fazer em um mês que ela fale, que ela faça tudo e ela saia uma criança sem nenhum tipo de patologia, sem nenhum tipo de distúrbio no neurodesenvolvimento, é muito melhor que vá embora e a gente fale, graças a Deus não era nada, do que venha para mim, como já veio, criança de 7 anos de idade esperando para falar. Que aí a coisa fica muito mais complicada de aquisição de comportamento. O que não quer dizer que é impossível, tá? É possível. Enfim, não ouçam, né? Ou melhor, ouçam e fala, valeu, tá tudo bem, até mais. Os médicos, professores, psicólogos, fonos, TO, psicopedagogos que falarem para vocês, espere, seu filho vai desenvolver essa habilidade naturalmente. Não, porque o naturalmente é o acaso e dentro do acaso nós temos uma série de leis naturais que funcionam de um modo incessante, que vão começar a ensinar naturalmente a criança a fazer coisas que ela não deveria fazer e que ela não faria se no começo da história a gente tivesse sido chamado. Tchau, tchau, pessoal.